Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Beluco e junto com o Plácido Salles já dei uma volta ao mundo viajando de carro, de mochila, já viajamos também pelo Brasil, temos muitas aventuras e muita experiência de estrada. O Livre Partida ele já existe desde 2012 e ao longo desses anos a gente se especializou em dar dicas relevantes para quem gosta desse mundo de viagens, especialmente grandes viagens e expedições. Se você gosta desse tema, já inscreve aqui no canal e dá uma olhada, tem muito material, vlogs de viagens, vídeos de dicas, informações, muita coisa boa por aqui. Se você já nos acompanha, já deve saber que eu venho fazendo uma série de vídeos aqui falando sobre etiqueta e cultura de cada país por onde a gente já passou, mas hoje eu resolvi dar uma pausa nesse assunto porque ontem eu fui renovar o meu passaporte na Polícia Federal, né? Meu passaporte venceu e eu cheguei lá e foi uma confusão, esqueci de vários documentos, de vários detalhes no processo e fiquei pensando, eu, uma viajante experiente, estou cometendo alguns erros básicos aqui na hora de tirar o meu passaporte. Quantos outros erros básicos os viajantes costumam cometer e mesmo acontecendo várias vezes a gente vira e mexe, se esquece e faz de novo. Então hoje eu resolvi fazer uma listinha dos erros mais bobos e mais comuns que os viajantes costumam cometer. Bom, então o primeiro é justamente esse, né? Você não checar direito quais são os documentos, os requisitos que você precisa para tirar, por exemplo, um passaporte ou um visto. Quem nunca chegou na hora de renovar o passaporte ou pedir um visto, chegou lá na hora, esqueceu algum documento que estava na lista ali e acaba tomando aquele banho de água fria de ter que voltar para casa, às vezes até ter que pagar de novo todo o processo, né? E fica super frustrado. Então, o primeiro erro é esse e a dica é consulte sempre a lista de documentos que você precisa para fazer determinada solicitação, seja ela de um documento de viagem, um seguro ou até mesmo um visto. Isso é bem importante e não custa nada fazer aquela listinha, né, para rechecar tudo antes da hora de você ir até o órgão expedidor daquele documento. E nessa mesma linha, né, também um erro bem comum é não checar todos os documentos exigidos para entrada em determinado país, né? Às vezes a gente acha que só tendo o passaporte já é suficiente, mas tem países que exigem outros tipos de documento, né, comprovantes, vacinas, enfim, tem uma série de coisas que podem ser exigidas na entrada de um país e nem sempre a gente se atenta a isso, né? Então, um outro erro é chegar no momento do embarque ou mesmo chegar num país e não poder entrar ou ter aquela confusão porque está faltando algum item da lista. E às vezes a gente pensa que tal coisa ninguém nunca vai pedir ou nunca me pediram tal coisa, então não vou levar. E aí chega na hora, bem naquela vez, te pedem aquele bendito papel que você não levou. Então não custa nada você levar sempre tudo bem certinho, para que não corra o risco, né, de estragar a sua viagem por causa de uma besteira dessa. Um outro erro clássico, né, principalmente de nós brasileiros, que somos um povo um pouco mais relaxado, levamos as coisas um pouco mais na boa, assim, é deixar para a última hora para fazer aquele trâmite importante ali da sua viagem. Ou você nem se atentou, chegou um dia antes da viagem, você foi olhar o que precisava, percebeu que precisa de alguma coisa que não dá para ser feita em cima da hora. Então, esse é um erro terrível que muitas vezes pega a gente de calças curtas, né? Já vi amigo tendo que pedir passaporte com urgência porque chegou na véspera da viagem e percebeu o passaporte vencido. Aliás, esse é um outro erro comum, né? O documento de viagem estar vencido e você não perceber, só perceber isso na véspera ou pior ainda no momento de embarcar. E isso é mais comum ainda com relação ao RG, né? Então, por exemplo, aqui no Mercosul, né, a gente não precisa do passaporte para viajar, a gente só precisa de um documento de identidade, do RG. Só que ele não pode ter mais de 10 anos. E muitas vezes a gente nem percebe isso. Chega lá com aquele RG com a foto de criança, né? Aquela foto angelical. Só que daí você não pode embarcar.
Já aconteceu isso com várias pessoas que eu conheço, já aconteceu isso com meu pai, enfim. Tem que ficar atento nisso, data de validade do documento, passaporte ou RG, ou em outros casos que precisem de documentos diferentes, sempre verifique com antecedência para que você possa tirar um novo documento se for o caso. Uma outra coisa bem importante e que vira e mexe a gente comete esse erro é não ter como comprovar o lugar onde você vai ficar hospedado ou que você tem um voo de saída do país, né? Vira e mexe pedem isso na imigração e você precisa ter isso impresso, né? Você precisa ter como comprovar que você já fez a sua reserva de um lugar para você ficar ou que você já tem a reserva de um voo de volta. Isso é bem importante e vira e mexe pedem isso e a gente acaba esquecendo de imprimir e aí acaba que chega na hora, perguntam isso, você fica todo enrolado. No aeroporto, provavelmente você não vai ter internet porque você está chegando em outro país. Às vezes o seu sistema de dados do celular não funciona ou ainda não funciona, não percebeu onde você está. Então, nunca conte que você vai ter internet para conseguir alguma informação na hora da chegada em algum outro país, porque em geral a regra é que você não vai ter acesso a esse tipo de informação. Então, leva tudo impresso, leva tudo bonitinho, não custa nada, te evita o estresse no momento da viagem. Isso também é válido para você comprovar o dinheiro que você está levando para a viagem, né? Tem lugar que pede para ver se você realmente tem dinheiro para fazer aquela viagem, né? Já aconteceu comigo de chegar na imigração, por exemplo, entrando na Europa e pedirem para ver o meu dinheiro. Aí você tem que mostrar ou que você tem cartão de crédito, às vezes dinheiro mesmo. Então, lembre-se sempre disso, né? Ninguém quer saber de turista chegando com o bolso vazio, não. Muitas vezes pedem isso e você precisa estar atento. Um outro erro muito comum é não checar as regras da bagagem da operadora que você está usando para fazer o seu voo. Então, muitas vezes a gente fica na cabeça, não, eu posso levar 2 malas, mas não percebe qual é o peso, qual é o tamanho daquelas malas, né? Comigo já aconteceu, uma vez que eu fui para Portugal, eu olhei, poderia levar 2 malas, o peso total era X. E eu não sabia que esse peso total tinha que ser distribuído, né, entre as 2 malas. Peguei, enchi uma mala de livro, a mala ficou super pesada. A hora que eu cheguei, na hora do embarque, não me deixaram embarcar, porque aquela mala especificamente estava muito pesada. Então eu tive que sair correndo no aeroporto, procurar um lugar para comprar uma mala, distribuir esse peso a tempo de embarcar. E foi um super estresse, primeiro porque não achava mala para comprar no aeroporto, segundo porque tive que fazer isso ali no saguão, desempacotando toda a minha mala para empacotar na outra. Foi uma correria danada, então fique sempre atento com as regras de bagagem do voo que você comprou, porque isso varia também de acordo com o seu ticket. E principalmente essas operadoras de baixo custo, às vezes elas têm regras bem restritas com a bagagem de mão e colocam ali num negocinho que vai medir o tamanho da sua mala para saber se ele cabe. E se você tiver com uma mala maior, isso também já aconteceu comigo, você não consegue embarcar, tem que despachar a mala e pagar a taxa bem mais alta ali no aeroporto. E aliás, isso leva a um outro erro bastante comum, que é chegar em cima da hora no aeroporto. Quem nunca, né? Principalmente aeroportos de grandes cidades como São Paulo, que tem um trânsito terrível, né? Às vezes você calcula errado ali o tempo que você vai demorar para chegar no aeroporto e chega lá em cima da hora do seu voo. Tudo bem, pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que você pegue fila na hora do embarque, pode ser que você chegue em um aeroporto que é enorme e que precise de um transfer. Por exemplo, tem aeroportos que uma asa da outra é tão longe que você precisa pegar um trenzinho ou um ônibus para se deslocar. E esse deslocamento ele demora um tempão. E aí você não contou com esse tempo dentro do aeroporto no seu cálculo e pronto, talvez você perca o seu voo. Também já aconteceu comigo. Vocês já perceberam que mesmo sendo uma viajante experiente, eu viro e mexe, cometo esses erros, né? Eu sou um pouco desligada para essas coisas. E já quase perdi voo porque tive que andar o aeroporto inteiro. O aeroporto era gigante em Madrid e quase perdi meu voo porque não deu tempo de eu chegar no embarque. Já perdi voo, inclusive, por causa disso. Uma vez estava em Berlim
e ia pegar o metrô para ir até o aeroporto. Quando eu estava no metrô, aconteceu sei lá, acho que foi um terrorismo, uma bomba, alguma coisa assim. Não consegui entender direito na época. E o metrô parou. E eu não tinha como chegar no aeroporto porque o metrô parou. E quando finalmente eu fui chegar no aeroporto, o voo já tinha saído, eu perdi meu voo, só consegui remarcar para o dia seguinte. Foi um verdadeiro estresse. Então, vá para o aeroporto sempre com tempo suficiente, mais do que suficiente. Melhor você ficar esperando lendo um livro do que você ficar estressado na hora de embarcar. Bom, e um outro erro comum, esse mais para quem viaja de carro, né? É não estar atento às regras de trânsito do lugar que você está viajando. Então, às vezes você vai para um país e aluga um carro, ou como a gente, né, foi com o nosso próprio carro viajando por vários países. Às vezes você não sabe uma regrinha boba e acaba tomando multa por causa disso. Já aconteceu com a gente, né? Por exemplo, no Peru, quando a gente estava viajando por lá, esquecemos de ligar o farol do carro, tomamos multa por causa disso, é obrigatório andar com o farol aceso o tempo todo. Já aconteceu também lá na Europa, em um outro país, que precisava ter um equipamento desses de passar no pedágio, né, de cobrança automática do pedágio. A gente não sabia e circulou pelo país sem o pedágio, depois no fim tomou uma multa por causa disso. Então fique atento a essas regrinhas mais básicas, né, se você vai viajar de carro por um lugar, isso é bem importante. Aliás, esse monte de história, né, de já aconteceu comigo, tem muitas delas que estão aqui no livro Livre Partida, que é a nossa publicação, o nosso livrão, mais de 450 páginas, mais de 100 histórias, todas ilustradas por fotos, o livro todo colorido. O livro também tem vídeos dentro dele para que você possa acompanhar as histórias em tempo real. Então, se você gosta de viagem, certamente esse livro vai ser uma ótima experiência para você. O link está aqui na descrição do vídeo. Bom, e uma outra coisa, né, que acaba sendo um erro bastante comum é você não saber ou esquecer que às vezes você precisa pagar algumas taxas para entrar ou sair do país e essas taxas precisam ser pagas na moeda local. Então, às vezes você deixa para comprar o dinheiro, né, para fazer a troca do dinheiro depois e chega na hora de pagar alguma taxa, você não tem ali aquele dinheiro na moeda local. Aconteceu isso com a gente no México. A gente estava saindo do México, já tinha trocado todo o dinheiro do México por dólar, né? A gente já tinha acabado com o nosso dinheiro do México, não tinha mais nada, e chegou na saída, tinha um pedágio que a gente precisava pagar e a gente não sabia, e aí chegou lá, a gente não conseguia pagar porque eles não aceitavam outro tipo de moeda. No fim, uma pessoa que estava atrás da gente na fila precisou pagar pra gente, né, uma vergonha ali, mas felizmente uma alma caridosa pagou pra gente poder passar. Então fique atento nisso, dá uma pesquisada se existem taxas que você precisa pagar na entrada ou na saída e reserve aquele dinheirinho na moeda local antes de você torrar tudo no free shop. E um outro item muito importante que vira e mexe a gente se esquece, né, é com relação às vacinas. Agora a vacina do Covid, né, tá em alta, alguns países já começam a exigir essa vacinação para você conseguir entrar no país. Mas não é só do Covid que pode ser exigida, não. Vários países exigem vacinas na hora da entrada, né? Por exemplo, a da febre amarela é uma das mais comuns. E se você não se atentar a isso com bastante antecedência, você não vai ter tempo hábil de tomar a vacina, né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma vacina que tem 2 doses, e aí o tempo que você precisa, sei lá, é de 3 meses para ser vacinado. Então, isso é uma das primeiras coisas que você precisa checar antes mesmo de você comprar a passagem aí para o seu destino, que é para saber se vai dar tempo de você ter a vacina em dia. E não só a vacina, né? Agora existem vários destinos que estão pedindo o teste do Covid, né? Aconteceu com o Plá agora, quando ele estava voltando da Turquia, esqueceu de fazer o teste do Covid e não podia embarcar para o Brasil, ficou retido no aeroporto da Alemanha porque esqueceu de fazer o bendito teste do Covid. Então fica bem atento com isso, né? Não só com relação à vacina, mas agora com o teste do Covid, muitos destinos estão exigindo e tem ali uma janelinha exata que você precisa fazer para que o teste seja válido. Então fique bem atento a isso, é um erro bastante comum. E por fim, o último erro comum aí que eu consegui lembrar e que esse eu também sou campeã de cometer é esquecer de identificar a sua bagagem, né? Então,
sempre coloque uma etiqueta com o seu nome, o seu endereço, um telefone para contato em cada uma das suas bagagens. A gente nunca acha que a nossa bagagem vai ser extraviada, mas sim, isso acontece. Isso aconteceu comigo quando eu estava indo para Amsterdã, a minha bagagem foi extraviada, eu não tinha etiqueta. E o pior, quando eu fui fazer, né, o cadastro de que a minha bagagem foi extraviada, o aviso para a companhia aérea, eles pedem detalhes da sua mala para que eles possam localizar. Então eles vão pedir o modelo, a cor, a marca, algum detalhe que ela tenha. E eu, super distraída, nem lembrava direito qual era a mala que eu tinha despachado. E foi um Deus nos acuda para eu conseguir preencher aquele documento. Então uma outra dica aqui nesse sentido, né, além de você identificar, sempre tira a foto das suas bagagens no momento em que você despacha a bagagem, porque qualquer problema que você tenha com isso, você pode acionar o seguro, você pode acionar a companhia aérea. Então, sempre que for despachar bagagem, tira foto de tudo para que você possa mostrar para a companhia aérea qual é a sua bagagem, e isso com certeza vai facilitar bastante na hora deles encontrarem a sua bagagem, ou se não encontrarem, deles ressarcirem você através do seguro, né? Isso é bem importante e a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas acontece sim. E relacionado a isso, né, você sempre ter algumas coisinhas na bagagem de mão para uma hora de emergência. Então, por exemplo, dessa vez eu perdi minha bagagem e tive que ficar ali 2 dias esperando a bagagem chegar. Se eu não tivesse calcinha, coisa de banheiro na bagagem de mão, ia ter que sair comprando tudo isso ali na cidade de destino, com certeza ia ser mais estressante. Então tenha coisas básicas na bagagem de mão, caso você aconteça de ficar aí com a sua bagagem extraviada. Então essas foram as dicas e também, né, os lembretes aí de quais são os erros mais comuns. Me conta aqui nos comentários quais são os erros que você já cometeu, porque eu sou a campeã de fazer esse tipo de atrapalhada. Dá uma olhada no restante do conteúdo do canal, com certeza você vai gostar. Se você gostar, compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar também desse canal. Deixa o seu like, isso ajuda muito no crescimento do canal, e dá uma olhada nos links aqui na descrição do vídeo com os nossos produtos. Ao comprar um produto, você ajuda imensamente a manter esse canal no ar, que a gente faz com todo carinho. Bora viajar junto!